Ótimo. Agora Então, deu até o momento estamos certo. online. Deixa eu só confirmar no YouTube se agora deu certo. Vamos ver. Ótimo. Estamos online, então. Então, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Desculpem-nos o atraso, houve um probleminha técnico que precisamos ajustar. Vou só compartilhar essa live para o pessoal conseguir acompanhar. Então, eu gostaria de agradecer a vocês por terem aceitado o convite, por terem se disposto nesse sábado a falar sobre esse tema tão importante, que é a mudança que está acontecendo agora por conta da pandemia, essa nova configuração no nosso ambiente, na nossa didática, né, na nossa rotina. Então, eu gostaria primeiro de que vocês se apresentassem para o pessoal que está acompanhando, conhecer um pouquinho de vocês. Vamos começar pelo Natan. Olá, Fala um pessoal, tudo pouquinho de si. bem? Obrigado, Jéssica, pelo convite. Para mim é uma honra estar participando com vocês. Eu sou psicanalista, membro do GEPA há pouco tempo, né? Estou com vocês há pouco tempo e estou muito contente de estar compartilhando, expandindo os nossos estudos e contente de poder falar aqui entre vocês e com os nossos ouvintes, assistidores, sobre esse tema tão importante. Débora, pode falar você, um pouquinho sobre você, de onde você é. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer aí a Jéssica pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer poder falar sobre esse assunto tão importante, né? Eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo, já estou aí fazendo parte do GEPA há mais ou menos um ano e tem sido muito bom fazer parte desse grupo, tem sido enriquecedor. A Dani pode se apresentar, em sequência a Janaína. Oi, Jéssica, pessoal. Queria agradecer a oportunidade. Sou Daniela, né? Sou de Santos, sou uma psicanalista em formação ainda, e estou no GEPA também há pouco tempo e estou muito contente pela oportunidade que tenho lá de estar aprendendo a cada dia. Janaína. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada, Jéssica, pelo convite, pela oportunidade, de estar com essa equipe tão bacana, tão querida, Eu sou Janaína, sou psicanalista, sou mineira, devo dizer, sou mineira, mas moro em Goiás há 3 anos. E há 1 ano, aproximadamente, eu participo do GEPA, que tem sido uma oportunidade muito bacana de expansão, de troca, de reflexão. Então, um grande prazer estar aqui hoje, com os colegas que estão nos assistindo também, para bater esse papo, esse tema tão relevante. Família. Muito bacana. Já vemos aqui o pessoal do GEPA nos acompanhando, o professor Renato, Renata, né? Sejam muito bem-vindos. Então, assim, eu quero começar uma introdução e depois abro espaço para aquilo que vocês forem sentindo para se manifestarem, né? Essa ideia da live, esse tema, com esse surgimento da pandemia, eu tenho visto 2 movimentos importantes que eu acho que estão interligados, mas que dependendo do interior, da estrutura interna de cada sujeito, eles têm desfechos diferentes. Então, tenho visto, por um lado, né, o pessoal que trabalhava antes fora de casa, agora teve a possibilidade do home office, de continuar o trabalho dentro de casa, e tenho visto que está havendo uma ponderação do quanto é valioso esse tempo agora com a família. Até mesmo alguns pacientes trouxeram resultados mesmo de empresas que a empresa tem produzido mais com o sujeito em casa, no lar, em um ambiente mais confortável. Espera-se que seja mais confortável, né? Então, assim, esse movimento fez uma reclusão, um movimento do trabalho para o home office, para dentro de casa, e ali houve uma expansão no contato maior com os filhos, com a família, mas também um outro movimento de total desconforto, um momento de pessoas que relataram sentirem-se um pouquinho mais deprimidas, mais angustiadas,
com a situação. Por quê? Porque antes tinha-se ali algumas distrações, até mesmo poderia trabalhar até mais tarde, tinha ali um happy hour para ir, tinha algum shopping, qualquer evento externo que fizesse com que eu fugisse um pouco daqueles conflitos internos. E aí, quando você breca tudo isso, quando você barra, né, nesse momento mais de resguardo, o sujeito não tem para onde levar. Então, agora ele se sente mais ansioso, porque ele se depara com essa situação familiar que antes era deixada de lado, que antes não dava para se olhar. Então, às vezes, o sujeito não consegue dizer, olha só, isso que eu estou sentindo, essa angústia, é porque eu estou lidando um pouquinho mais com a base, com o pai, com a mãe, um pouquinho mais num casamento, ou com os filhos, e estou lidando com sentimentos novos aqui. Às vezes não dá para verbalizar, mas isso começa a gerar um movimento, né? Muitas vezes de ansiedade, mais depressivo. Então, eu tenho visto esses dois movimentos, um grupo que consegue se expandir e um grupo que, por um outro lado, precisa lidar com essas dificuldades. Né? Jéssica, eu vejo muito isso acontecendo simultaneamente também. Essa produtividade maior, além de atuar com a psicanálise, eu sou servidor público da Justiça Federal. E a Justiça Federal tem mostrado números cada vez melhores de produtividade depois que ela estabeleceu o home office. Então, de fato, a questão da produtividade, do trabalho estar rendendo é um fato, mas, ao mesmo tempo, nós estamos em várias frentes de cuidado com a saúde mental dos servidores. Por quê? Porque as reclamações de angústia, de uma tristeza, de não saber o que fazer, alguns incomodados com o estar preso, isso está acontecendo também. Então, também, simultaneamente, a gente pode ver esse movimento, tanto de uma melhora na configuração do trabalho, mas um aumento do incômodo. Exato, muito bem colocado. Isso é muito característico, né? Porque, assim, você tem um desconforto ao voltar para o lar, porque, assim, um desconforto e um conforto ao mesmo tempo, porque você precisa lidar com essa questão, assim, quanto tempo eu passei fora? Às vezes, se você tem filhos, né? Então, quanto tempo eu deixei lá no trabalho com outras coisas que eu não vi o quanto essa criança cresceu, né? Ou quando você olha para os seus pais e olha, nossa, olha o quanto eles já envelheceram, olha quanto tempo eu fiquei distante buscando outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, tem essa expansão de ser grato mesmo. Olha que bom que agora eu estou tendo. Então, assim, por mais que essa pandemia é um momento atípico, é um momento que a maioria de nós, acredito que não vivemos, algo muito próximo de mais reclusão, mas é uma possibilidade, é uma esperança para através uma transformação, né, de como se vê os vínculos. Eu percebo, assim, uma ansiedade também que é gerada pelos pais, porque os filhos agora estão em casa, né? E aí eles ficam ansiosos, porque precisam lidar com essa adaptação de estar trabalhando e também as crianças ali, ou fazer algo, ou ter alguém que cuide, e se não tem que cuidar ao mesmo tempo que trabalha. Então, essa ansiedade dos pais também alcança as crianças, né? E aí elas também ficam sem saber, sente falta do amigo, porque agora não pode mais reunir, sente falta de ir num parque, ou numa festinha, ou estar com o amiguinho ali, e às vezes, dependendo da idade, a criança ainda não consegue alcançar que ela está tão longe dos amigos por conta da pandemia, ou por conta de um vírus, por mais que os pais expliquem, né? E aí gera, além de ansiedade, o medo, né? O receio de isso estar vindo como uma punição por algo que eu desejei ou que eu senti, né? E aí a gente pode até comentar um pouco sobre a ideia do seio bom e o seio mau que a Melanie Klein traz, né? Então, eles ficam ansiosos e, ao mesmo tempo, com medo. Eu já recebi relato de pais que estão preocupados pelo medo que a criança tem apresentado, um medo diferente, né? E, às vezes, sabe que me parece um pouco que essa criança, antes, ela tinha um medo de algo que poderia ser um bicho-papão ou o monstrinho do armário,
E só que isso era fantasioso, a ideia de que isso não existe. Mas agora o vírus é uma coisa real, é uma coisa que está lá fora e que se eu me relacionar, ou eu sair, ou eu não me cuidar, ele pode me pegar, né? E aí talvez a criança comece a transferir esse medo que já existia ali para agora uma coisa que o adulto também tem medo, né? Exato. Sim. Isso tem se mostrado muito presente, esses medos antigos, né? Assim, então eu ataquei, agora eu vou ser punido de alguma forma, isso acaba ali aumentando, né? Dando uma saliência. Até nós tivemos aqui um comentário da Andrea, que também é integrante do GEPA. Ela colocou assim: tenho pacientes que estão exaustos fazendo o trabalho home office e frustrados por não conseguirem aproveitar a convivência com família. Como podemos lidar? Muito obrigada pela pergunta, acho ela muito prudente para esse momento, mas eu acredito que esse cansaço se dá talvez por esses sentimentos que não foram acessados e que provocam esse cansaço físico. Então, assim, parece que é muito mais cansativo, porque eu tenho que demandar outras coisas. Pelo fato de ter filhos em casa, também você vai gastar uma energia maior, porque você não vai cuidar só da sua dor. Você precisa, de uma forma criativa, como a própria Débora trouxe agora há pouco, né, fazer essa... como que eu traduzo esse momento para a criança? Qual que linguagem que eu vou conseguir explicar sobre o tal do Covid-19? Né? Essa mudança que cada dia que você abre ali um noticiário, você tem uma informação diferente. Uma hora transmite, depois não transmite. Uma hora usa, fica em casa, vai para a rua. Isso vai gerando também um desconforto, né? Por não ter uma questão mais certa, é incerto. E essa incerteza aumenta esses temores, essas fantasias internas de perseguição. Aquela ideia do que a Débora trouxe, sei o bom, sei o mal. Então, assim, será que eu destruí o sei bom e agora é só sei o mal me atacando? Será que eu estou sendo punido por algo? Né? Então, me parece, o que vocês acham sobre isso, sobre esse cansaço? Eu penso, Jéssica, que... Fica à vontade, Janaína. Eu penso que uma coisa que a gente trouxe, e que até numa outra live também parece que o Ricardo tocou, e que para mim faz muito sentido, é a ideia da gota d'água, sabe? Eu penso que essa pandemia, na verdade, ela está potencializando processos que já estavam acontecendo. Então, se esses processos eram processos saudáveis, eram processos de vínculos que te fortaleciam, né? Pensando aí na questão tanto familiar quanto do trabalho, agora, essas pessoas, por mais que todos nós estejamos numa situação atípica, uma situação onde há o medo, há a insegurança, há a incerteza, mas essas pessoas conseguem lidar de uma forma diferente, porque elas lidam com isso novo. Agora, as pessoas que já vinham numa situação de angústias, de vínculos não tão saudáveis, teve isso também potencializado, né? Quando a gente fala de família, eu gosto muito de pensar assim, sabe? A família, ela a casa, ela precisa ser o lar, sabe? A família precisa ser aquele vínculo que te acolhe, que te descansa, que te relaxa. E aí, se você antes estava fugindo de casa para o trabalho, agora não tem para onde fugir. Então, isso pode ser potencializado. Então, às vezes, a gente pegar a pandemia e falar, opa, eu tenho um problema com essa pandemia. Não, a gente vai precisar pensar um pouquinho mais atrás. E, às vezes, aí uma coisa que você trouxe, que eu concordo plenamente, é oportunidade. Nós temos, nesse momento, uma grande oportunidade. Claro que cada ser é único, cada família é única, não é? Mas todos nós temos essa oportunidade de tentar tirar alguma coisa boa deste momento. Até quem vivia nesse cenário de fuga, sabe? Que não tinha essa paz no seu lar. Então, se a gente encarar como oportunidade, a gente pode sim sair transformado, né? Com essa oportunidade de transformação. E aí, quando Débora traz a questão da criança, fundamental, né? A gente trata muito isso no grupo de ludoterapia, fundamental. A criança precisa compreender esse processo com equilíbrio, sem excesso de informações, sem assistir noticiário, não é? Sem ficar vendo fotos de coisas horríveis que a gente está acompanhando. Então, esse lar, sabe, protetor, que te acolhe, que te abraça,
é o que todos nós precisamos nesse momento. E família precisa ser isso, com todos os desafios do mundo, né? Mas, assim, precisa ser. Jéssica, me parece também que, com relação à pergunta da Andréia, a gente pode enxergar por um outro ponto de vista. Os pais em home office não estão acostumados com isso, e aí eles se sentem frustrados, disse ela, por não conseguir aproveitar a convivência com a família. Uma certa culpa porque eu estou passando tempo em casa, mas como eu não estou sabendo lidar com essa nova configuração, eu me sinto culpado. E aí acho muito importante, né, a gente buscar um acordo com a realidade no seguinte sentido. Se você começar a idealizar isso, porque se você vai para páginas sobre família, no Instagram, nas redes sociais, vai ter aqueles pais que fazem a brincadeira, faz o exercício físico com a criança em cima, começa a criar uma idealização que não existe. E aí você que está trabalhando, cansado, você senta para assistir um filme com seu filho, mas não consegue estar, né, aproveitando ao máximo, essa culpa é nociva. Eu gosto muito quando a gente tem estudado, como a gente tem estudado no GEPA, isso de função paterna e materna suficientemente boas. Suficientemente boas quer dizer que não vai dar para ser perfeito. Então, parar de sofrer tanto com essa idealização, nossa, eu podia estar fazendo uma coisa super criativa com meu filho, mas hoje eu não fiz. Tudo bem, não tão fácil para ninguém. A mesma coisa, eu falei esses dias com professores, colegas meus, tá muito difícil, ninguém esperava isso. Então aceita, é uma situação nova, é uma situação difícil, talvez você não tenha em casa um lugar para home office, porque você não estava contando com isso, você usa a mesa da cozinha, e o seu filho está assistindo aula do lado. E aí, como é que... Não, e aí, puxa, eu não estou aproveitando, tudo bem, o acordo com a realidade. E aí, só para aproveitar que eu peguei a palavra, a Karina tinha falado lá em cima sobre essa dor que é necessária. E eu acho muito interessante, porque esse desconforto que nós temos sentido, de um modo geral, ele é necessário. A gente fala tanto na psicanálise que a gente precisa aprender a tolerar o desconforto, né, que a função final talvez seja aprender a perder, que esse desconforto pode ser ruim. E aí o professor Renato foi maravilhoso escrevendo aqui, ó, esse desconforto é uma oportunidade de reconhecer a qualidade dos vínculos e também uma oportunidade de reparar ausências. Então, ao invés de culpa, porque eu agi mal, porque eu venho agindo mal, o que eu posso fazer a partir de agora? Dentro das minhas condições, vamos reparar os vínculos. Ponto. Também é uma oportunidade, a dor e a tristeza, da gente conseguir acessar a esperança, né? Que é uma luz, né? Há uma luz no final do túnel. E, assim, sobre a questão da criatividade, né, também, eu acho que no primeiro momento da pandemia, como nós fomos, de um dia para o outro, surgiu e a gente, né, foi cortado tudo, né, como se interrompesse os nossos sonhos, né, aquilo que eu ia fazer na semana seguinte não existiu mais, né, teve que se adaptar. Então, a gente passou no primeiro momento por uma, assim, ter que trabalhar muito a criatividade, né. O que eu vou fazer? Se aquilo não tenho como fazer aquilo, eu vou ter que criar outras maneiras, né? E também, em casa, como que eu vou lidar com os filhos dentro de casa, com o trabalho, com o estudo, tudo que eu preciso fazer. E essa criatividade nos deu a oportunidade também de criar uma certa rotina, de uma organização que muitas vezes, no dia a dia que a gente estava vivendo, não era possível, porque você, um exemplo, pegava a criança, terceirizava, né, colocava de manhã, à tarde você pegava, porque você estava cuidando, também tinha que trabalhar todo aquele processo, né, e assim, você não sabia como lidar direito com o seu filho, porque muitas vezes você pega ele à noite, né, para dar a comida, ou às vezes já, né, só para dormir, e como que você faz, né, para ter uma rotina diferente, onde você tem que criar alguma coisa para entreter essa criança, para você também ter um tempo, seja porque ficar sentado 8 horas na frente do computador, dentro de casa, é diferente do ambiente de trabalho, de um escritório, onde você troca, onde você tem conversa, é completamente diferente, né? E às vezes você vai falar de alguma coisa, onde teu problema está do lado, né? Como eu lido com meu filho? Como eu lido com a minha esposa, né? Como eu lido com meu pai, como eu lido com a minha mãe, né? Então, assim, a criatividade... Eu acho que agora a gente já está todo mundo, né, num processo assim mais organizado, né? Já está vindo num processo.
mais ansioso que seja do que vai ser o futuro, né? Mas eu acho que tá num caminho mais tranquilo, né? De organização, da criatividade tá fluindo, né? Exato, Isso. muito bem colocado, assim, cada ponto que vocês trouxeram, a questão da esperança, de um novo momento, uma oportunidade, e também eu quero pegar um gancho da fala do Natan, que eu acho que é muito importante, porque, de fato, a gente tem as redes sociais, e você tem ali uma fração, alguns segundos, né, que o pessoal vê da vida do outro, então, parece que lá tem muita coisa acontecendo, e aqui não. E isso desperta um pouco sobre a inveja, né? Parece que a vida do outro acontece e que a minha não. Será que eu não estou dando conta? E esse processo, quando o Winnicott, o Donald Winnicott é um psicanalista muito importante para nós do GEPA. Então, ele traz esse olhar da mãe dedicada comum, mãe suficientemente boa, assim como a gente também vai ter o pai suficientemente bom, né? Não é porque ele, em vários momentos, não é mencionado que ele deixa de ter importância. Mas essas pessoas, elas não são perfeitas. Então, se a gente pensa lá em Melanie Klein, quando ela traz a ideia do seio bom e seio mal. Então, esses pais dedicados, eles não vão oferecer seio mal? Claro que vão, são humanos. Eles vão repetir coisas que não vai dar para ser reeditado, até porque talvez eles estão trabalhando isso ou ainda não tiveram oportunidade de olhar para aquelas repetições que já vêm acontecendo de gerações em gerações, né? Então, assim, vai ter um momento que vai ser muito cansativo. E até abre um ponto para a gente poder conversar aqui. Quando eu me forço a fazer uma tarefa, porque é meio que obrigatório com a criança, eu passo para ela uma ideia de que eu não posso estar cansado, de que eu não posso estar triste, de que eu não posso ter um dia ruim. Então, ela vai já desde pequenininho entendendo que, peraí, tristeza não, aquela ideia do engole o choro, né? Não pode chorar, né? As distrações onde você não permite a criança sentir coisas. E aí, quando o adulto se depara com esse momento de mudança, que é uma mudança, se a gente pega aquele critério que o professor Renato traz bastante da cultura védica, do véu de Maia, né? Que seria o véu das ilusões. Então, assim, esse momento de pandemia foi bruscamente tirado algumas ilusões, você se depara com uma realidade diferente. Então, você leva aquele chacoalhão da realidade. Né? O sujeito que tem um pouquinho mais de estrutura, ele vai conseguindo aos poucos, estrutura interna, no sentido de ele tem relacionamentos saudáveis por perto, ele consegue se nutrir de alguma forma, então ele vai conseguir se utilizar da criatividade. A criatividade, ela só pode ser desenvolvida num ambiente seguro, onde eu tenho ali um aporte do ambiente que me acolhe e que diz assim, ó, vai lá, tenta, né? E aí a gente vê o que faz com isso. Talvez, por essa possibilidade, se a gente, tô tentando agora, tô dando uma viajada, vamos ver se faz sentido para vocês. Talvez isso que de uma forma muito menor, algumas empresas se viram obrigadas a levar o funcionário para casa, então eu preciso que você trabalhe, então dá um jeito de trabalhar na sua casa. Então, aquele que tinha um pouquinho mais de estrutura, ele consegue desenvolver o trabalho. Mas, por um outro lado, vão ter alguns que não vão conseguir desenvolver, por esse cansaço que a gente já vinha mencionando, por sentimentos que estão dolorosos demais para serem digeridos, e tudo mais nesse contexto. Então, é muito importante que a gente possa falar sobre a dedicação dos pais não significa perfeição. Tá tudo bem, é humano errar, assim como todos nós vamos errar em algum momento, né? Vamos falhar de fato. Uma coisa que a gente traz, né, Jéssica, no GEPA e que faz muito sentido para mim, baseado nisso que você falou, algumas pessoas simplesmente não dão conta. A gente não pode culpar a pessoa por algo que ela não dá conta, né? E aí, às vezes, essa questão da grama do vizinho é mais verde, né? Isso está meio que enraizado na nossa cabeça e traz todo esse sentimento de culpa e frustração. Nossa, eu nunca vou ser boa o suficiente. E, às vezes, nas coisas mais simples, a gente começa a reconhecer o nosso valor. Aí eu estou vendo aqui um comentário de uma pessoa, Valéria, ela colocou, né, que está sendo uma loucura, mas tento sempre tirar alguma coisa boa, né? Aprendi bastante com as adaptações. Coisas que eu não fazia, como um jantar, uma sobremesa que eu nunca havia feito, sabe? Aqueles detalhes, e que antes, na correria, a gente não dava conta. É uma experiência pessoal, né? Eu nunca fui muito boa em quebra-cabeças, né? Montar quebra-cabeças. E agora, nessa pandemia, com esse um pouco mais de tempo e tal, nós nos dedicamos, né? Junto, eu, meu esposo, as crianças ali,
Mas mais eu e meu esposo, né, começamos o primeiro quebra-cabeça de, acho que eram 300 peças. Eu, nossa, que bacana, foi muito bem. E meu marido veio com de 1.000. E aí eu vi um novo desafio, mas ao mesmo tempo fiquei super empolgada, porque era algo novo para a gente. E é uma coisa muito simples, mas é algo que preenche com uma possibilidade de um vínculo saudável, de uma tranquilidade, sabe? Nós precisamos nos acolher. Eu não consigo acolher o outro se eu não acolher a mim, né? Então, é um processo importante e necessário, e sem qualquer tipo de comparação. Você vai para a rede social, se você olhar ali e achar que a grama do vizinho é mais verde, você nunca vai conseguir sequer aguar a sua ali um pouquinho, porque você acha que nunca vai chegar naquele patamar. Né? Então, isso é muito importante, acolher-nos para acolher o outro, principalmente quando se é pai e mãe, principalmente, né? Eu percebo, assim, né, que aquele comecinho da pandemia, que ninguém sabia quanto tempo ia durar, mas as escolas previam aí uns 15 dias, né? Então, os pais foram inseridos nisso e eles ficaram totalmente preocupados e agitados para poder preencher o tempo dos filhos, que antes estava preenchido, e agora eles se viam dentro de casa e sem nada para fazer, porque não pode sair, porque não pode ver um amigo, porque não pode ir na esquina, né? E aí, com o passar do tempo, eu percebo que os pais foram relaxando, né? Então tá tudo bem que nós estamos em casa agora. Então tá tudo bem, às vezes, deixar a criança assistir uma televisão ou ficar um pouco ali no jogo, porque as mães se cobravam muito por isso. Eu não quero meu filho na TV, eu não quero que jogue, mas o que eu vou fazer? Nossa, eu preciso preencher. E aí se viam perdidos. Então agora, como os pais já relaxaram mais com essa questão, as crianças também vão percebendo, né, que o pai ou a mãe está ali em casa, está trabalhando, então começa a ser inserido aquela questão de que, eu quero brincar, eu quero fazer algo agora, olha, então agora você vai esperar um pouco, porque eu preciso terminar isso. E aí as crianças começam a perceber que quando os pais saíam de casa para trabalhar, agora dentro de casa. Então, que existe, né, espera um pouquinho. Então, eu posso esperar que daqui a pouco minha mãe ou meu pai vai poder vir e me dar atenção. Então, eles começam a ver também um novo cenário, né? E aí os pais relaxam, as crianças também. Então, quanto mais os pais ficarem ansiosos, com medo, estressado, mais as crianças vão ficar, né? Elas vão refletir o que está acontecendo ali. Se elas não sabem, só sente que está turbulento, eu também vou ficar turbulento, sentir que a situação, o ambiente está turbulento, né? Quer falar? Assim, também uma experiência pessoal, né? Os grupos de amigas, né? De mães, né? Todas, porque eu fiz isso, não sei o quê. Acaba que a mãe, além de todas as atividades, se sobrecarregando para tentar fazer inúmeras atividades, quando ela também não olha para ela, né? Ela não se dá aquele tempo. E qual o problema desse período, a criança ficar lá 1 hora ou 2 horas a mais na televisão, ou no videogame, enfim, não é isso que vai mudar, influenciar a vida da criança para o resto, né? O importante é aquela base, o que ela brincou, como que foi esse ambiente, né, inicial. Agora, você ficar preocupado que a criança está ali numa fase maiorzinho, né, porque está brincando, está na frente da televisão, é o que a gente tem nesse momento, né? Não tem muito. A gente tem que aceitar, né? Porque se a gente ficar na negação, fica mais pesado, né? Fica pior o ambiente. Então, é aceitar que nesse período vai ser assim. E também se permitir ter um momento para você, né? Eu vou compartilhar com vocês uma experiência, né, pessoal. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 1 ano e meio e o outro de quase 6 anos, vai fazer 6 anos mês que vem. E hoje, ele mesmo vai lá para a televisão e vai brincar. Ele mesmo sente a necessidade do tempo dele de brincar. E às vezes eu falo assim, bom, vamos tomar um banho, mas ainda, né, eu comecei agora a brincar, sabe?
Então, ele já sente a necessidade de estar brincando ou a necessidade de assistir a TV, porque não significa que a criança está na frente da TV. Eu acho que muitos pais, às vezes, pensam isso, né? Que a criança está ali estática e nada está acontecendo. Mas está acontecendo. A mente da criança está trabalhando, ela não está ali só vendo aquilo ali por nada, é porque alguma coisa naquele desenho está fazendo sentido para ela. E está tudo bem. E tá tudo bem, porque tem um movimento interno ali, né? E isso é muito importante. Acredito que os pais também se preocupam com isso, né? Então, o receio aí é de que nada está acontecendo, que a criança está assistindo e não está acontecendo nada, mas está, ou jogando, né? Jéssica, ó, Débora, e uma questão assim, que eu penso muito interessante que você falou é isso. A gente está falando justamente desses conteúdos educativos, de possibilidades interessantes. O menino está vendo um desenho, gente, nos nossos grupos de estudo, quantas vezes, né, que são sugeridos filmes infantis, né, a Jéssica mesmo sempre traz, coisas riquíssimas. Então, assim, gente, hoje tem desenhos muito bacanas, tem propostas super legais. Ninguém está falando aqui do menino ficar na frente do Jornal Nacional, não é? De ficar assistindo noticiário. Nós estamos falando de um conteúdo que como eu vou dizer, peneirado, né, pelos responsáveis. Sim. Não é você ligar ali à torta e à direita, tem todo esse contato. Então, é assim, olha, é o pai e a mãe sendo pai e mãe, sabe? Dando esse ambiente para essa criança. E se permitindo também sentar, assistir um filme, sabe? É muito gostoso. Não é igual você trouxe, você tem 2 filhos, aqui eu tenho 4, idades assim, ó, variadas, imagina, de bebezinho a 18 anos. E é isso. Um leque, filme, né? Por exemplo, um desenho é uma coisa que agrega, que é legal, que você ri, e cada um gosta de um jeito, mas aí a gente chega num acordo. Então, se permitir também, sabe? Se permitir relaxar. A gente pode, a gente merece, e mais do que tudo, a gente precisa se acolher nesse momento, mais do que nunca, né? Diana, eu acredito que com o passar do tempo, com esse processo sendo elaborado, a Renata falou, o professor Renato falou ali do luto, de você elaborar isso, me parece que como uma consequência desse processo sendo bem conduzido, nós vamos ao desenho de uma nova rotina. Sim. Por exemplo, minha experiência aqui em casa, com as crianças, a gente tem o hábito de, perto da hora do almoço, nós pegarmos as crianças, eu moro num bairro bem tranquilo, bem sossegado, eu pego eles para até dar um banho de sol, uma vitamina D, a gente dá uma volta no quarteirão, de 10 minutos, entendeu? Tô chutando bola com o Davi, a Maria Clara vai andando, e é um jeito que a gente encontrou. No final do dia, antes de escurecer ainda, todo dia a gente, né, sempre que possível, a gente entra no carro e vai dar uma volta na cidade, sabe? Para sair, para desintoxicar um pouco. E aí, conforme você vai elaborando esse processo, essa rotina vai se desenhando, vai dando de novo segurança. E nessa rotina vai ter, sim, o desenho, né? Vai ter a televisão. Eu estou tendo uma experiência muito legal de filmes. Como a gente tem muitas opções, às vezes eu lembro de filmes que eu assisti quando eu era criança, ou que eu assisti depois, mas que fazem sentido para o meu filho, e a gente às vezes senta para assistir com ele. E realmente, tanto para ele é um aprendizado, até porque a gente interage. A Elaine falou aqui, ó, que ela assiste com os filhos e ela fica interagindo, vendo como é. Tem hora que a gente não vai fazer isso e tá tudo bem. Mas quando der, sabe, você fala, olha aqui, filho, que legal. E aí, às vezes, é um filme que deixa um pouco triste, ele chora, e você consegue trabalhar as emoções dele, isso é maravilhoso. Então, é uma nova realidade que vai culminar com uma nova rotina saudável. Havendo um processo saudável de luto, de reelaboração de tudo isso, né? Exato, muito bem colocado. Até nós tivemos a contribuição do professor Renato aqui. O funcionamento das crianças é um indicador da saúde do lar. E é muito isso, porque como a Débora colocou, a Janaína, a Daniela, o Natan, a criança, ela é frustrada em alguns momentos, mas ela está sendo frustrada dentro de casa. Em um ambiente que espera-se que acolha isso, que acolha e que permita que ela sinta esse desconforto. Então, assim, o relato que o Natan trouxe agora, o filho se emocionou no filme, mas ele tem o pai, a mãe do lado, uma irmã que pode ajudar a acolher, que pode ajudar a identificar, e aí não se torna depois, em um momento, quando ele vai de fato para a realidade, como nós adultos estamos vivendo agora, de se deparar com uma dor que eu não sei nem o que é, porque eu não aprendi a nomear,
Então, eu não sei se eu posso sentir desconforto em meio à pandemia, ou se eu tenho que continuar produtivo, ou se eu tenho que estar muito esperançoso, ou se eu tenho que estar com muito medo, né? Então, fica aquelas coisas, aqueles sentimentos e elementos bizarros, até que o Bion vai trazer em algum momento, né? Então, o que é isso? Que nome é que eu dou? Será que é uma patologia? Será que é uma outra coisa? Aí você tem essa enxurrada de tentativas de nomear aquilo que eu sinto, que é uma coisa natural. Sentimentos naturais de desconforto. Então, assim, você vai vendo pequenas adaptações. Então, olha quanta contribuição rica. Eu estava ouvindo vocês aqui, isso vai me enchendo tanto de esperança, sabe? Por mais que a gente esteja falando de pessoas que leem psicanálise, que vejam a importância do ambiente e tudo mais, tudo aquilo que cada um aqui lê de psicanálise não chega no inconsciente. Então, as ações de vocês é porque está tendo uma nutrição interna. E para quem está ouvindo, que às vezes vai se sentir um pouco constrangido e dizer assim, nossa, eu não consegui fazer isso. Talvez esse seja o estalar, sabe? Esse momento para procurar uma ajuda psicoterápica. Porque se cada um aqui pôde viver e transformar esses momentos, é porque pôde também receber ajuda de alguém numa dupla analítica, né? Onde eu posso me sentir acolhido. Até teve um momento com um paciente que ele disse assim, ok, agora eu vou acolher meu filho, mas quem vai me acolher nesse momento? Né? Então, assim, quando eu vou me sentindo inseguro, é para aí que a gente busca uma ajuda profissional, para que eu tenha ali um ambiente onde eu posso levar as minhas fraquezas, fraquezas no sentido assim, as minhas dificuldades, aquilo que está mais delicado, para que eu possa acolher. Porque quando eu me ver no meu filho, até mesmo esse relato que o Nathan trouxe, então eu peguei desenhos e filmes que eu assistia, e isso traz memórias, sentimentos antigos que talvez estavam ali quietinhos, né? E aquilo começa a explodir, porque é o momento de reviver. Então, quando você vê a criança, você revive aquilo que você viveu com seus pais, aquilo que você sentiu, você consegue transformar algumas coisas. Nossa, eu queria ter sido acolhido aqui, não fui, então agora eu vou acolher, né? Então, assim, essa mudança é muito importante, realmente. Nós costumamos falar tanto no GEPA quanto nessa proposta de psicanálise, que o filho, ele é o sintoma dos pais. Então, se tem alguma coisa que me incomoda no meu filho, é um alerta para que eu olhe para mim. Porque isso ou está em mim, ou está no meu companheiro, em algum dos dois vai estar, não tem como. Sim. Percebo que toda essa situação, né, quando a gente fala de oportunidade, né, a gente começa a olhar para as crianças, para os nossos filhos, até mesmo com outro olhar, tentando entender o que está acontecendo ali, e às vezes a gente se depara no sentimento que a criança está tendo, ou no que ela está fazendo, ela traz a gente, né? E aí, quando a gente percebe isso, é bem isso que a Jéssica falou. E agora? Né? Se você não tem uma estrutura, alguém que está ali para te acolher, para olhar por você e para você poder olhar para essa situação com a criança, realmente, muitas vezes, vai ficar perdido. E aí a criança não vai saber que o que ela está sentindo está tudo bem, e que é um medo, ou que é um receio, ou que é uma angústia, né? E aí, se eu não tenho realmente alguém que pode me acolher, eu também não consigo acolher a criança, eu não consigo acolher aquele sentimento. Porque não dá para a gente falar de criança sem falar dos pais, né? Como a Jéssica colocou, né? É o sintoma, então tá ali. Então, se a criança não tá legal, é porque tem alguma coisa ali com os pais que não tá fluindo, no ambiente que não tá fluindo. Muito bem colocado. Até a Karina Xavier, ela trouxe uma contribuição que eu acho que abre para um leque para a gente poder conversar aqui. Ela disse assim, vejo muita gente reclamando de tédio e atribuindo isso à pandemia. E percebo que eu também, no início da pandemia, me senti assim. Mas hoje eu descobri que era um tédio que vem de muito antes. Né? E aí nós temos algumas contribuições, até se vocês conseguirem me lembrar, que agora me fugiu o nome, eu acredito que eu não sei se é Schopenhauer que fala sobre o pêndulo da vida, o tédio, e é Arthur Schopenhauer, né? Então, assim, o tédio e o desejo e o tédio, né? Então, você fica ali naquele movimento. Então, o tédio, ele faz parte. O que acontece é que, assim, por que aumentou o tédio?
porque tiraram as distrações. Então, assim, esse tédio, esse vazio, essa angústia que eu tô sentindo, que me desloca para um desejo, onde eu acho que se eu for num cinema, isso vai me trazer felicidade, onde eu acho que se abrir e liberar para todo mundo andar, isso vai me trazer felicidade. Então, assim, há uma distorção, né? Então, será que aquilo que eu estou esperando com tanto afor, né? Então, assim, eu quero fazer compras, eu quero ter minha vida de volta, né? Então, assim, esse desejo, aquele desejo específico, só não é uma fuga de algo, né? Sim. Então, esse momento pode fazer com que eu ressignifique a palavra felicidade, né? Aquilo que me faz feliz, porque é muito particular, aquilo que me faz feliz é diferente do que faz feliz vocês, né? Então, sempre respeitando isso. Então, é um momento assim, tédio, mas tédio de quê? O que é esse vazio que eu sinto e que eu tô querendo preencher com alguma outra coisa, né? Então, assim, não vai dar para preencher. Porque se não é real, não preenche, né? Até porque o processo de análise, que a gente vai lidar com esses vazios que foram durante a vida, alguém que não pôde, falhas que vão acontecendo no processo, é algo que não dá para retornar. Você não consegue voltar, é a mesma ideia do novo, né? Eu quero que volte a rotina. Qual a rotina? Né? Não vai mais haver aquela rotina, vai ser diferente, já está diferente, não tem mais como, expandiu, né? Cresceu. O processo da banana, ela já houve a maturação, então não tem como retornar para o início. Isso faz sentido para vocês? Faz, e assim, a questão do tédio, ela entra muito naquilo que nós falamos no começo. A pessoa começa a sentir um incômodo, e isso provavelmente é ótimo, porque a partir disso ela vai ser capaz de reconhecer a realidade, e aí uma coisa que o professor Renato sempre fala, de renunciar o desejo. Porque o desejo não é a vontade, o desejo é a vontade já contaminada pelo outro. Então, eu percebendo que eu não posso agora ir fazer compra, não posso ir no cinema, é a realidade jogando na minha cara o meu desejo, e a impossibilidade de realizá-lo talvez seja um primeiro passo para uma hora eu poder renunciar ao desejo. Isso significaria uma vida mais saudável, né? Exato. Até o professor Renato, muito obrigada. Ele trouxe aqui, então, o pêndulo é de Arthur Schopenhauer e é insatisfação e tédio. Então, você fica ali, eu estou insatisfeito, eu busco algo, acho que a compra vai me satisfazer. Aí eu peguei a compra e, por exemplo, uma blusa, eu quero uma blusa nova. Fui lá e comprei a blusa e depois, nossa, que isso? Voltou para o tédio de novo. Aí você vai nessa busca, e é isso que acaba movimentando em vários momentos, né? Até aproveitando que o professor Renato escreveu, né? Deseja-se tanto algo e quando se consegue fica desinteressante, né? Nesse momento também com relação à alimentação, né? Tipo, eu desejo tanto comer algo, mas o que você de verdade sente fome, né? O que você deseja, né? O que é aquilo que está te faltando? Reflexões sonoras, eu preciso colocar Titã. Você tem sede de quê? Né? Exatamente. Verdade. Exato. Né? E você escuta assim, as pessoas falando, nossa, eu tive que, sei lá, fiz não sei quantas comidas, já fiz uns 80 pratos, já fiz não sei quantas comidas diferentes, mas será que aquilo que você preparou, você não buscou uma memória da sua mãe, do seu pai, da sua avó, né? Aquele momento família, né? E assim, o quanto também esse momento é a oportunidade de você sentar à mesa e fazer a refeição com as pessoas, né, com a sua família, e não aquele alimento pronto, né, aquilo que está pronto, algo que você prepara, que você coloca amor, que você quer, por mais que você tenha que fazer almoço, janta, quantas refeições sejam, mas entre, né, pelo menos aí 50% vai ser uma refeição com amor, com carinho, foi planejada, foi pensada, né, isso, né, eu sou apaixonada pela alimentação, pela gastronomia, né? Então, assim, nossa, sempre que eu vou preparar alguma coisa, eu comi isso aqui quando era criança, explico para as minhas filhas, né? Olha, isso aqui a vovó fazia, isso aqui não sei o quê, né? O pão, né? Quanta gente começou a fazer pão, né? Coisa mais linda. Assim, sabe isso que você está dizendo? Aquela coisa entra muito no que o Winnicott traz, e para mim faz sentido a questão do fenômeno transicional.
é muito próximo do objeto transicional, só que o objeto é algo concreto, o fenômeno é algo que você consegue pegar, né? Então, assim, o paladar da comida, então o gosto, o cheiro, eu tenho visto muito também esse movimento, né? Então, assim, esse momento onde eu tenho mais tempo, talvez para me ouvir e estou sentindo alguns desconfortos, então eu busco memórias que me acolhem, né? Então, o que era, por exemplo, o movimento do filme que o Nathan trouxe, esse teu exemplo do gosto, do pão, da cozinha. Então, assim, a minha memória efetiva é na cozinha. Então, eu quero aquele cheiro e eu vou construir, eu vou brincar com as crianças, o que cada uma pode contribuir, né? Então, essa ideia do fenômeno transicional é algo que me ajuda no processo de simbolização, que me auxilia, né? Então, assim, até esse momento de nova adaptação acontecer, eu posso usar esses pequenos elementos que me trazem tranquilidade, para que eu consiga passar isso para o outro. Então, assim, nossa, que experiência. E até pensando também, né, Jéssica, eu mesma tentei fazer o pão, sabe, Dani? A primeira experiência não deu certo. Muito tempo sem fazer pão. E aí fui tentar, o negócio não foi legal. E tá sabe o que tudo foi bem, mais né? bacana? E tá tudo bem. Isso é que é legal. Vamos tentar de porque, novo, assim, né? Vai transformar, né? o primeiro eu confesso que eu falei, não dá, não vou nem, não tem jeito nem de ninguém provar, porque acho que eu misturei muito a massa e tal, você começa a mais ainda valorizar o trabalho das pessoas que têm essa habilidade, porque isso é um dom fantástico, né? Mas aí a segunda receita, peguei mais dicas, né, de profissionais e tal, e aí ficou bacana. Não ficou aquele pãozinho da padaria, mas ficou legal. E sabe o que é mais bacana? É que, assim, o povo aqui comeu, sabe? Com uma manteiguinha, com queijinho. Nossa, mãe, que delícia. Ah, mas ficou legal, ficou bom. Então, assim, é isso, sabe? É isso. Olha, se der tudo certo, beleza. Se não der, tá tudo bem. É uma tentativa. E você tá num ambiente onde errar e acertar com esse desejo, sabe, de estar junto, tá valendo. Não é? Então, acho que esses momentos também, eles nos alimentam. A gente fala muito isso no GEPA, né? Nutrir. A gente precisa se nutrir, porque a realidade, né, hoje, a situação atual, ela nos exige muito. A gente precisa desses mimos, dessas carícias na alma, né? Isso faz muito bem. Com certeza, com toda certeza. E também, assim, para aquele que não tem muitas habilidades com qualquer coisa, tá tudo bem, tá tudo perdido. Também. Muitas vezes, né, sabe, eu me lembro na infância, assim, de se deitar com amigos, com conhecidos, e ficar procurando formatos nas nuvens, sabe, coisas aleatórias, assim, que você tá de boa, uma conversa que você tá ali com a família, tipo, cansou de ver a televisão, então vocês entram num bate-papo, então, assim, pequenas coisas que se tornam realizações, que é isso que o professor Renato fala muito no GEPA, né? Que a gente consiga reconhecer as pequenas realizações. Então, assim, essa live agora é uma realização. Aqueles que têm a possibilidade de parar um tempinho, de estar aqui contribuindo, quanta gente está aqui interagindo com a gente nesse momento, né? Então, assim, também é uma realização. Eu estou aqui ouvindo, expandindo, sendo que poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Então, assim, pequenas ações do dia a dia. Então, se não deu certo, a cozinha foi a tentativa. Se não deu certo de ver um filme, porque às vezes não consegue se concentrar por uma questão emocional, mas dá para fazer outras coisas, né? Então, assim, ou não fazer nada. Porque não fazer nada não significa que internamente não tenha nada acontecendo. Muitas vezes você está ali deitado, sem nem ouvir música, num silêncio, e isso é muito produtivo. Porque ali eu me coloco a me ouvir, ali eu me coloco a me, sabe, acolher de alguma forma. Acho que é o momento mais oportuno para a gente falar do autoabraço, né? Desse acolhimento, de estar consigo, de respeito, respeitar o seu tempo, também para que eu possa respeitar o tempo do outro. Né? Isso faz sentido? Muito. Bom, vocês falaram tanta experiência na cozinha, eu vou ter que contar a minha. Veja, eu nunca fui alguém de cozinha. Meu talento gastronômico é muito pequeno. Eu nunca me arrisquei, embora eu goste, né, bastante de comer, de modo geral, mas eu nunca me arrisquei. E agora, com esse isolamento, começou a haver um certo tempo possível para isso. E eu me atrevi, em alguns momentos, a fazer. Então, a primeira vez, eu fiz lá um pastel, né, para passar a massa, mas fiz o pastel. Mas isso tudo me parece, a Renata falou que nós somos psicanalistas que aprendemos da experiência, então eu quero compartilhar essa experiência.
E, de novo, nós temos uma outra dinâmica muito gostosa aqui, que é o seguinte: vamos fazer a janta, ainda que seja a Maria fazendo, agora eu estou ali apoiando, mexendo com as coisas, e aí a gente coloca uma música, e aí ficamos eu e ela na cozinha, o Davi às vezes na televisão, mas vindo participar, a Maria Clara, que é mais nenenzinha, engatinhando em volta. Então você criou ali 40 minutos de uma interação muito gostosa, que traz também essa experiência de antes. Então, é uma outra experiência muito legal que aconteceu e veio dessa tentativa minha de ir para a cozinha. Eu sou melhor ajudando, tá? Mas é legal, foi uma experiência muito saudável. Ô, Natan, que legal, né? Isso que você está trazendo. Aqui em casa, a gente teve uma outra oportunidade, né? As avós estão cozinhando para as crianças. Então, minha mãe contribui lá com o pãozinho, que minha mãe faz um pão muito gostoso, né? De linguiça calabresa, aí a criançada fica tudo feliz para poder comer. A minha sogra faz feijoada, faz um estrogonofe, e eles ainda pedem: ô vovó, você pode fazer aí não sei o quê? Então, dá a oportunidade de outras pessoas da família ali poder estar participando, mesmo que talvez não tão presente, né? Mas começa a ter esse movimento, né? De estar mais próximo, né? Muito bem colocado, assim. É muito importante, acho que como aqui a gente tem a contribuição de uma figura masculina, um representativo de função paterna, vale reforçar que dentro de um ambiente, para que a mãe possa desempenhar a função materna, como nós temos 3 exemplos de mães aqui, como eu ainda não sou mãe, então não me coloco nesse lugar, é muito importante as 2 funções ativas. Então, assim, aquilo que você diz assim, olha, eu não sou muito bom na cozinha, mas eu ajudo, né? Então, assim, não é só uma questão, pode ser que seja um desastre, pode ser que não consiga fazer muita coisa, não tem problema. Mas o fato de estar ali e dizer assim, olha, eu tô aqui com você, né? Eu acho que isso faz toda a diferença e é isso que transforma um ambiente num ambiente saudável, quando cada um se responsabiliza. Eu não tenho habilidade com isso, mas eu posso fazer outra coisa, né? Então, assim, aquele que está se inventando, não consigo fazer comida, então vamos pedir a comida e vamos gastar um outro tempo fazendo outra coisa. Percebe? Então, assim, ter essa abertura de alguma forma. Então, não é para ser rígido, senão fica psicótico, né? Se torna coisa. É só uma analogia simbólica. Mas quando a gente fala de um ambiente saudável, nós estamos falando de função paterna e materna ativas, né? Não perfeitas, mas ali se movimentando, não 2 corpos vagantes, como às vezes a gente brinca, não é? Mas assim, alguém que está ali se dedicando àquilo, isso é o suficiente. Então, se tiver alguém ouvindo e estivesse com dificuldades ou se sentir um pouco, né, mais machucadinho de ouvir algumas coisas, busquem ajuda, levem isso para análise. Vocês verem que foi tão gostoso aqui que o nosso tempo, assim, voou. A gente já está quase atingindo 1 hora de live. Então, eu gostaria, nesse momento, de nós abrirmos para finalização, para que vocês deixassem, assim, a mensagem de cada um final sobre o que vocês pensam, o que vocês diriam nesse momento. Então, houve uma mudança familiar, houve uma mudança nessa configuração, né? Porque as crianças estão em casa, o trabalho está em casa, ou às vezes pessoas que perderam o emprego, estão nesse momento desempregadas, com conflitos. Então, assim, qual que é a mensagem que cada um poderia deixar para esse momento? Vou começar pela ordem que a gente está disposto aqui, então vamos pelo Natan. Ok. Gente, primeiro, olha, que gostoso. Primeira experiência minha com vocês, eu estou muito feliz, de coração, muito contente, fluiu muito bem. E, assim, dentro de tudo que eu falei, e usando sempre as experiências nossas, que eu acredito que isso enriquece muito a nossa fala, quando a gente conta o que acontece. Com certeza. Eu gostaria de fazer uma fala contra a culpa, né? Lembrando daquilo de a pessoa se sentir muito culpada por não estar sendo perfeita, idealizada, a ideia de ser suficientemente bom. E eu quero contar a última experiência, então, que em um dos filmes aconteceu uma coisa muito legal que eu chorei. É um filme muito bonito e eu chorei, e o Davi estava do meu lado. E foi muito legal ele olhar para o lado e ficar, papai está chorando. E como nós somos modelo, eu imagino o quanto que isso pode ser rico para ele, dele saber que ele pode chorar. Entende? Isso é muito importante. E da mesma forma, ele vai me ver mais vezes agora no ambiente doméstico falhar. E também isso é importante, que a criança, embora ela
necessite de um vínculo saudável, ela também, dentro do vínculo saudável, tem a nossa falha para que ela já comece a tolerar uma certa falha do outro, para ela tolerar a realidade. Então, realmente, inclusive quando você falha, isso não é necessariamente nocivo. Então, se a gente se libertar da culpa, da neurose de ser, o que eu tenho que fazer nessa pandemia? Eu preciso ser criativo, eu preciso fazer alguma coisa. O Natan falou que está levando as crianças. A Elaine falou que vai levar. Legal, Elaine. Mas, ele está conseguindo cozinhar, eu não estou ajudando minha esposa. Calma. Né? Faça o melhor que você pode, né? Lide com a realidade. Sejamos suficientemente bons. Ninguém é super-homem, né? Exato. Muito bem colocado. E que experiência, né? Então, assim, um homem pode chorar. Claro, porque ele é humano, né? Então, assim, um pai... Isso abre também para eu falar mais um pouquinho, a gente está entrando em encerramento, mas não tem problema. Abre para falar da importância da figura paterna, ela não ser agressiva, como às vezes a gente tem um contexto social, mas sim um corte que a gente fala no processo analítico, um corte promovido por respeito e não por medo, por amor, sabe? Então, assim, o momento em que eu olho e vejo assim, peraí, a minha mãe já tem dono, então agora eu vou ter que buscar alguém lá para fora. E aí faz esse movimento para o mundo, para que essa criança constitui família, para que ela com a vida, né? A gente tem a formação da sociedade, mas o quanto é importante a ação de uma função paterna ali que demonstre essas fragilidades que são naturais. Então, não é porque é homem que não pode chorar, pode sim, né? Vai sentir todas as coisas que uma mulher sente, só que cada um de uma maneira diferente. Então, muito obrigada pela tua contribuição. Esse momento com o seu filho foi extremamente rico, com certeza para ele, porque gera um modelo libertador. Posso só fazer uma pequena contribuição com relação a isso? Também o importante, né, do casal estar em sintonia para que a mulher permita que o pai cumpra a função paterna, né? Que ela não assuma só para ela, né? Que ela dê essa liberdade para o pai participar, né? Interagir Perfeito. Com a criança, né? Perfeito. Que ela não castre isso, né? Exato. Muito bem colocado. Débora, nos contribua com seus pensamentos. Está sendo muito bom estar aqui, e uma coisa que eu gostaria de deixar, né, aí não só para a mãe, mas para mãe, para pai, né, aproveitar esse momento para fortalecer o vínculo com os filhos, aproveitar esse momento para olhar e dar aquele olhar de atenção para os filhos. E já que nós estamos em casa, por mais que trabalhando muitas vezes, ou às vezes, como a Jéssica falou, alguém que perdeu o emprego, mas tentar sentar e ouvir o que a criança tem para dizer, porque às vezes na rotina do dia a dia a gente não consegue fazer esse movimento de ouvir o que a criança tem para dizer, e quando a gente consegue dar ouvido à criança, ela começa a se sentir segura para poder expor o que está acontecendo, o que ela está sentindo, né? E aí também expor o medo, expor a frustração que ela está sentindo naquele momento, talvez por não poder ver um parente ali, um ente querido que antes passava mais tempo, ou um amigo, né? E aí, quando a gente dá essa abertura, a criança também se sente importante, se sente incluída nesse lar. Então, que a gente possa aproveitar esse tempo para poder ouvir os nossos filhos, para poder estar junto com eles e deixar que eles falem, já que agora a gente tem mais tempo para isso, né? Então, deixar que eles verbalizem o que também está acontecendo, o que eles também estão achando de tudo isso. Porque, por mais que a gente ache, ou ainda muitas pessoas acham, que a criança não percebe o que está acontecendo porque é pequena, ou que ela não sabe que movimento que é esse, elas sabem que agora elas estão em casa por conta de um vírus. E, às vezes, é porque ela só ouviu os pais conversarem, nem é porque assistiu uma televisão. Então, o que é esse vírus? O que tem lá fora? O que me afasta dos meus amigos? Ou daquela rotina que a gente seguia, né? Então, deixa que eles verbalizem, porque às vezes a gente tem um movimento de chegar e falar, olha, isso é isso. Mas, às vezes, a gente tem que ouvir o que eles estão achando, o que é isso para você, né? Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para os pais, para que
possam fazer isso, e fazer ali em família mesmo, não precisa, né, só o pai conversar ou só a mãe, né, que possam todo mundo interagir ali, e também os pais exporem o que está achando, como está se sentindo, como o Nathan falou, para que a criança possa perceber que o pai e a mãe também estão desconfortáveis com alguma coisa, né, então eu acho que isso é um ponto muito importante. Exato, muito bem colocado. Ouvir o outro é importante, né? Então, se eu quero que o outro me ouça, eu também preciso dar essa oportunidade. Só que às vezes fica difícil quando eu não me ouço. Aí não dá para ouvir o outro, porque aí o barulho interno fica muito alto. Então, é o momento que se busca uma análise para conseguir ouvir o filho. Por que está assistindo aquele desenho repetidamente? O que contém naquele desenho? O que ele está tentando elaborar ali dentro para que ele precisa assistir aquilo de novo? O que conta aquilo? A criança, ela sempre te conta aquilo que acontece com ela na forma lúdica. É isso que a gente estuda bastante na ludoterapia, né? Então, o que ela quer dizer quando ela pega aquele brinquedo? O que ela está te dizendo quando ela quebra um carrinho? Que sentimento é esse? É raiva, é saudade, é inveja, é medo? Quem é o carrinho que foi destruído? É o pai, é a mãe, é ela? Quem é que ela está destruindo? Então, sempre tem ali uma manifestação do inconsciente, né? Muito bem E colocado. quando a gente para, né, para poder observar, a gente vê quanto conteúdo uma criança traz numa brincadeira. Sim. E se você que é pai, que é mãe, parar e observar, você vai perceber que ele só está repetindo ali o que ele viu no ambiente que ele vive. E, gente, isso é muito rico, porque não é só o que está acontecendo, ele vai trazer também todo momento aquilo para poder entender o que está acontecendo, para poder compreender o que está acontecendo naquele ambiente. Então, quando a gente consegue, né, prestar atenção nisso, talvez a gente consiga, né, fortalecer mais esse vínculo e estar junto, né, porque às vezes a criança precisa e não está dizendo, né? Exato. Muito bem colocado. Muito obrigada, Débora. Daniela, nos diga a sua contribuição. Muito obrigada, minha primeira experiência, né? Estava ansiosa aqui, mas adorei, foi uma experiência muito bacana, muito legal. Acho que fluiu tudo muito, muito bem, muito gostoso, um papo super agradável. E o que eu, né, posso deixar de pequena contribuição é o quanto é importante a gente se ouvir, né? Para que a gente possa também ouvir o outro, assim como a Débora falou, né? Às vezes você não tem o filho em casa, né? Só o casal ainda, ou você, né? A sua mãe e você, mas também ali tem um indivíduo que tem muita, muita coisa para falar, né? O quanto é importante você ouvir também, né? E quanta ontem mesmo eu conversei com meu marido coisas que eu nunca tinha conversado com ele, né? Coisas da adolescência. Eu falei assim: você fazia festa americana na sua adolescência, né? Tipo assim, eu nunca tinha perguntado isso para ele. Mas assim, né? O quanto isso é bom também, né? Não é só o filho, né? Os filhos. Tem o casal também, né? Tem. Eu tive a oportunidade de ficar com os meus sogros um período aí durante né? A minha sogra trouxe histórias, coisas que, né, da mãe dela, né, coisas que a gente não sabia, e que, de repente, num outro momento, a gente nunca teve essa oportunidade de fazer essa troca, né, porque a gente está mais calmo, né, está tendo esse momento de poder parar, ouvir, né, e o quanto é bom ouvir o outro, porque a gente também vai, né, se ouvindo através daquela história, né, então, é isso. Muito importante. Muito importante. Eu deixo. Assim. De fato, precisa existir um casal para que esse ambiente seja saudável. O casal precisa ter entrelace, né? Os dois precisam estar numa sintonia, porque vão ter momentos conflitantes. E aí, se um não está mais o outro acolhe, e isso vice-versa. Então, muito bem colocado. Então, assim, não é só ouvir as crianças, é se ouvir, é ouvir o companheiro, é ouvir a queixa dos avós, é estar com, sabe, aprender com o outro, se colocar, acho que é isso que a gente fala tanto do analista real, o professor Renato Tais, tanto como a humildade como um elemento de psicanálise. Então, quando eu me coloco nesse lugar de aprendiz,
né? Assim, eu aprendo com o meu companheiro, eu aprendo com os meus pais, eu aprendo com os meus irmãos, eu aprendo aqui com vocês. Você se coloca a aprender com cada nova experiência, quanto é nobre, quanto é libertador, e aí você pode chegar mais próximo da gratidão. Poxa, que momento, por mais que às vezes você para falar sobre coisas, né, banais que pode ser, mas é um momento rico ali, às vezes você vai varrer uma calçada, que você vai levar um encontro qualquer, até mesmo supermercado, pequenas coisas, mas que você para e consegue se nutrir de alguma forma, em qualquer momento, porque tudo na vida tem um lado bom e o lado que é mais desconfortável. Não existe uma situação que é única, né? Sempre tem os dois lados. Sim. Muito obrigada, Dani. Obrigada a você. Nos contribua. Penso que é gratidão mesmo, né? Gratidão por tudo, por esse momento, né? Essa questão da família, eu não posso deixar de dizer que para eu estar aqui, eu estou contando com a minha família, né? Eu tenho um bebezinho aí de 1 ano e 4 meses, e vocês viram que ele não chegou aqui querendo dar tchau, mandar beijo. Então, isso quer dizer que alguém está com ele para lá e está brincando e está na atividade, porque não tem outro jeito, né? E os outros também, né? Então, assim, essa rede, esse apoio, esse amparo, sabe? A gente precisa. E, assim, né, muito interessante, eu penso, o que você trouxe, Jéssica, quando você falou que, né, enquanto psicanalistas, nós temos, né, dentro do tripé proposto por Freud, a questão da teoria, da supervisão e da análise pessoal. Então, a gente indica, né, faz terapia, é porque é muito bom. E é muito bom mesmo. E, assim, a gente precisa se acolher, sabe? A gente tem dia que a gente acorda e tudo isso que a gente está falando aqui, toda essa energia, toda essa esperança, tem dia que parece que não faz sentido. É óbvio, a gente é humano. Tem hora que fala, nossa, será que eu estou dando conta? Será que é isso? Será que é normal? Então é nesse momento que você precisa ter o outro para te acolher. É nesse momento que a sua análise pessoal fala, não, peraí, não, vem cá. Vamos voltar aqui, sabe? Então, esse amor, né, que a psicanálise propõe, mas principalmente que essa família, com esse vínculo saudável, pode te trazer para te nutrir, é o que te dá força para continuar, né? E aí eu deixo como mensagem final realmente essa questão da esperança de dias melhores, esperança de ver isso como uma oportunidade, principalmente famílias, né? Eu iniciei minha fala dizendo da diferença de famílias, nós somos pessoas diferentes, famílias diferentes, nós sabemos que tem famílias com cenários muito dolorosos atualmente, muito dolorosos, e assim, eu, 20 anos na área social, que é o que me mantém, assim, eu permito dizer que isso traz para a pessoa uma angústia tão grande que ela não consegue ver esperança, mas ainda assim, né, ainda assim, com todo esse cenário, acreditar em si, se acolher e ter esperança é o que nos motiva, né? Então, que a gente possa acolher realmente o outro, mas começando por nós, né? E aí eu pego uma coisa que o professor Renato sempre traz, e pegando também o grande Gandhi, né? Devemos fazer em nós a mudança que queremos ver no mundo. A gente quer um mundo melhor, a gente precisa começar aqui dentro, sabe? No nosso interior, e aí, consequentemente, na nossa família. E aí as coisas vão melhorar, né? Então, é esperança e gratidão, né? Principalmente por essa oportunidade, por esse bate-papo. Foi realmente muito, muito enriquecedor para mim. Muito obrigada, Janaína, assim, muito prudente. A esperança, acho que ela precisa estar dentro de nós, assim, nos nossos corações, porque o único paciente que não pode ser analisado é o paciente que não tem esperança, Exato. né? Então, assim, aquele que não tem esperança de que essa dupla, esse sujeito que eu me identifiquei, ele pode me ajudar a sair desse lugar, não é caminhar por mim, mas é me auxiliar nessa caminhada, né? Com uma orientação, de estar ali, um apoio, um ambiente. Então, assim, já eu quero abrir um gancho, então, para minhas palavras finais sobre o tema, que seria o respeito, né? O quanto é importante que eu possa respeitar o tempo do outro. Não é porque talvez eu tenha tendo esse olhar, eu me convivo com alguém que não tenha, que eu vou contra-atacar essa pessoa e forçar que ela olhe para isso.
Então, assim, respeitar que eu tenho um ângulo de visão sobre uma realidade, que eu tenho uma estrutura interna, e isso me mantém em um fluxo de pensamento diferente do outro. Então, eu queria trazer o respeito no sentido de respeitar o tempo dos filhos, dos avós, o tempo do companheiro, da companheira, né? Então, assim, um respeito pelo próximo mesmo. Só que não é possível se eu não me respeitar. Então, talvez esse seja um momento do autocuidado, né? Então, o respeito para comigo é um autocuidado, né? E até eu gostaria de abrir aqui para o pessoal que nos assiste, se alguém se identificou com um dos participantes, gostaria de entrar em contato, na descrição do vídeo tem um contato de todos, vocês podem acompanhar os trabalhos deles, que são incríveis nas redes sociais, no Instagram. Temos também alguns que são participantes aqui do YouTube com o canal, e tem o contato, o número do WhatsApp de todo mundo, né? Nós oferecemos psicoterapia online. Então, assim, olha, me identifiquei com fulano, entre em contato, né? É sempre possível conversar para isso. Gostaria também de deixar um convite, nós temos mais 2 eventos futuros agora, essa nossa jornada do GEPA vai se estender para o próximo sábado também, teremos mais encontros, mas eu gostaria de antecipar para a próxima terça-feira, no dia 16, nós teremos um encontro, eu terei um encontro com a Janaína, que está aqui, e nós vamos falar sobre a educação, sobre esse momento de tarefas, né? Então, assim, como lidar com essa lição em casa? Como que a gente vai fazer um bate-papo também aqui no YouTube, lá no Instagram, né? Então, daqui a pouquinho eu já divulgo para vocês poderem acompanhar. E deixar aberto para o próximo sábado, o mesmo horário, aqui no canal, às 18 horas. Nós vamos falar sobre... Deixa eu pegar uma colinha do tema aqui. O processo de simbolização na construção do sujeito em meio à pandemia, que eu acho que é uma extensão do que a gente vem falando. A gente falou do ambiente, dessa mudança, e como que se dá agora esse processo de simbolização interna. Então, a gente expande para o próximo sábado. Quero deixar aqui meu muito obrigada, foi um momento muito especial, que rico essa live. Vai ficar salva aqui no canal, depois a gente compartilha com o pessoal. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa, para a gente poder finalizar? Eu gostaria. Pode falar. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Jéssica, a você, primeiramente, né, pela oportunidade de estar reunindo, né, tantos profissionais tão bons que a gente tem ali no GEPA, né, e eu queria agradecer também a existência do GEPA, porque se eu sou uma profissional melhor hoje, é com a ajuda da Jéssica, que é a minha psicanalista, e do GEPA, dos nossos grupos de estudos, né? É um amadurecimento aí que vem vindo e que vem trazendo uma mudança interna, né? Que tem expandido aí até mesmo para as pessoas da minha convivência e também no consultório. Muito obrigado, só gratidão. Imagina, eu que agradeço. Cada encontro é um crescimento. Eu costumo dizer tanto para os meus pacientes como nos grupos, a gente não se encontra por acaso. Então, assim, se nós tivermos esse contato, sempre um contribui com o outro e promove o crescimento, né? Então, assim, o GEPA, a intenção Eu gosto muito quando o professor Renato traz essa ideia de uma rede, né? Pessoas que estão ali, que vão contribuindo uma com as outras, sem essa ideia de competição, de que um é melhor que o outro, tá na frente, mas não, olha só, eu estou de um lugar, eu tenho algo para te oferecer, então eu ajudo daqui, dali, e a gente consegue expandindo e crescendo, né? Então, assim, juntos a gente consegue ir muito mais longe, e a ideia da jornada é que a gente consiga falar sobre essa nova psicanálise, sobre essa ideia da psicanálise do acolhimento, que pauta a humildade, estar com o outro, um analista que não está acima do paciente, mas que está ao lado, junto, caminhando juntos. Isso só é possível porque a gente vive uma experiência. A gente tem ali o professor Renato, que também nos acolhe de uma forma, com a sua esposa Desirê, que também tem um papel fundamental. Então, assim, vocês são o GEPA, nós somos o GEPA, e é isso que vai movimentando, né? Então, assim, muito obrigada. E não dá para falar... Opa, desculpa. Hoje no grupo com a Débora até comentei, a gente entra de um jeito no grupo, né, de estudos e sai diferente, né? Alguma coisa ali está sendo elaborada, né? Não tem como sair igual. E assim, só para complementar, né?
não dá para falar que a Jéssica não é mãe, né? Eu tenho, assim, ela como uma mãezona ali, né, gente, no GEPA. Tá ali conduzindo tudo isso, né, e acolhendo a gente, né? Então, é só Para gratidão. além dos encontros, né, Débora, a gente se encontra nos encontros ao vivo de estudo, dos grupos de estudo, pelo menos aí umas 4 vezes, às vezes na semana, e a gente ainda troca figurinha, sabe, e prontamente, né, se dispõe a ajudar. Então, é muito bacana, realmente é um grupo, assim, uma rede que nos fortalece, né, concordo com a Débora quando coloca que mais do que profissionalmente, pessoalmente, é uma oportunidade muito bacana. Então, gratidão mais uma vez. Gratidão. Obrigada. Muito obrigada. Bom, ficamos por aqui então. Claro que fica aberto o convite para todos para uma nova oportunidade, que terá, com certeza. Né? Então, assim, pessoal, muito obrigada a todo mundo que pôde contribuir. Teve muita gente escrevendo coisas muito importantes aqui para nós, então depois vocês conseguem acompanhar os comentários. Quero desejar um bom fim de semana para vocês. Nos encontramos, então, numa próxima terça aqui no canal e depois no próximo sábado. Um beijo para todos. Gente, E até uma próxima. Obrigada. Obrigada. Até mais. eu tô com Tchau, saudade. tchau.